aceitei sem hesitações quando a Cristina Magalhães Pereira me convidou para vir hoje aqui fazer esta apresentação. Tratava-se de celebrar uma boa amizade que existe dentro de nós. Mas, dada a qualidade da obra, àquele ritual de amizade, sumou-se o prazer de mergulhar na leitura deste terceiro volume, Os Peões Secretas. É daqueles livros que se lêem de um só fogo, daqueles que apetece falar, comentar, logo de o apresentar hoje aqui. A Cristina Magalhães Pereira resiste a recorrer a um certo barroquismo literário, tanto em voga entre alguns dos nossos grandes romancistas da atualidade. A sua escrita não é propositadamente hermética. Ela respeita a secular regra de ouro da clareza cristalina do texto. Polui com exemplar transparência, não nos obriga a cansativamente tornar atrás para entender o progresso da narrativa. Como bom exemplo de poder descritivo, do rigor e da clareza da escrita da nossa autora, cito-lhes as linhas em que nos faz o retrato do comandante da nau. Chegou no seu característico passo de flamingo, caminhando assim como que imitando uma ave que anda oscilando enquanto pesca. Ao sabor de cada passada, a compasso esticando e encolhendo ligeiramente a cabeça, deixando com o movimento balançar a madeixa de cabelo prematuramente branco que se escapava de debaixo do boné. Era um homem de pernas muito altas, canela fina, modos distintos, feições nobres, magro e seco, mas mesmo com aquele aspecto um pouco débil, percebia-se ser firme que nem uma rocha, dando-se muito ao respeito. Era uma daquelas pessoas que põe distância e faz calar as conversas mal se aproxima. Dos que até parece que já nasceram velhos e responsáveis. Fim de citação. De salientar que a autora se sai muito bem no que toca à linguagem que põe na boca das diversas personagens. Não soa a falso. Esse é sempre um aspecto muito delicado na feitura de um romance histórico. Eu já muito sinto vontade de experimentar essa vertente da literatura, como por exemplo a exploração de um tema em torno do Convento de Cristo. Venho sempre adiante esse projeto, no que sei de não conseguir autenticidade no linguajar dos seus intervenientes, estando, como estou consciente, como é desagradável e até ridículo, esbarrar o leitor com conversas que soem anacrónicas. Conferindo afinal força ao texto, a Cristina Magalhães Pereira também sabe saltar temporal e radicalmente na narrativa, sem desorientar o leitor. Deixa assim em aberto espaços como que à maneira de reto, à capacidade da nossa fantasia para os preencher. Isso é particularmente visível no final, que é um final que eu acho muito bem sucedido, que é um final onde todas as soluções ficam em aberto. Diga-se que a leitura desta obra não pode deixar de surpreender os seus leitores face ao profundo trabalho de pesquisa e investigação que Cristina Magalhães Pereira terá levado a cabo para escrever com apreciável rigor científico. Os seus conhecimentos náuticos, por exemplo, são tão diversificados que eu até fiquei a desconfiar se não fariam sombra a oficiais de marinha como o seu marido. Reconhecerão os seus leitores, sem hesitação, a originalidade da construção deste peculiar romance histórico, romance de aventuras muito bem doseado entre o real e a ficção. Sublime-se uma curiosa passagem, onde fica bem patente o acurado cuidado com que era recolhida toda a informação de náufragos que haviam percorrido a pé inacreditáveis extensões do sertão, dados esses que se iam acumulando e circulavam depois nos meios náuticos para benefício da navegação entre o Reino e o Oriente. A título exemplificativo, leio este trecho que refere as entrevistas do comandante da nau com um dos náufragos que havia recolhido.
Primeiro tinha sido o comandante e o escrivão que se sentaram com o homem e que estiveram a interrogar longamente. Passaram nisto mais de 4 dias. Não era só sobre o naufrágio que o questionavam. Era também sobre todas as terras por onde ele tinha passado. Queriam saber que comércio vira nelas, que semeavam os autóctonos, que metais utilizavam, se vira especiarias ao ouro, que possíveis portos visitara, de que rios e riachos bebera água, que frutos encontrara, que comidas lhe tinham provocado de vómito. Tudo, mas tudo era questionado e anotado. E sem dó, espremiam cansado o homem até à exaustão. De tal forma que quando o desgraçado saía da camarinha, a única coisa que queria era encolher-se num canto da coberta e deixar-se dormir até ser despertado para mais um dia de interrogatório. Fim de citação. Narra-nos esta história uma viagem entre a ilha de Moçambique e o Reino em pleno século XVI. Vai ela decorrendo, marcada de pesadíssima monotonia, de tremendos incômodos, fome, sede, doença e morte, de terríveis situações de perigo, de uma teia de relações humanas que na promiscuidade de tão exíguo espaço andam inevitavelmente pontuadas de subjacentes repulsas ou afetos. O pivô do romance é Jaime, um garoto de 11 anos, fruto da aliança de um nobre português com uma princesa da caça do Samorim de Calcutá, que Fernão Mendes Pinto acaba por adotar. Tratado com particular ternura por Cristina Malhão Pereira, serve de paradigma da miscigenação por nós levada a cabo e, particularmente, do encontro de culturas entre Portugal e a Ásia. Ele é uma presença refrescante durante toda a viagem. A sua inocência e alegria de viver são, não obstante, marcadas por uma precoce maturidade e por uma viva curiosidade. Nesta viagem participam não só Fernão Mendes Pinto, mas também alguns personagens que vão sendo recolhidos na travessia entre a ilha de Moçambique e o Cabo da Boa Esperança e que viveram no passado recente trágicos naufrágios, aliás registados na história trágico-marítima e noutras fontes. Dia após dia, para entretenimento de um grupo de passageiros desesperados com a monotonia da viagem, que lhes parece sem fim, vão eles narrando as mais extraordinárias aventuras, os dramas, os experimentos, as aventuras que passaram na sequência desses naufrágios. Mais se assemelha a milagre a vitória dessas criaturas sobre as vicissitudes que experimentaram nessas longas caminhadas pelo sertão. Muitas vezes já estropiados em busca de conseguirem encontrar, antes que a morte os levasse, navios ou comunidades portuguesas. Porém, as suas narrativas revelam inimagináveis qualidades de sobrevivência, coragem, resistência física e moral, e de uma determinação de vencer infortúnios que só terão paralelo com aquelas de que eram dotados os heróis da mitologia grega. Mas também esses eram ajudados pelos deuses. À guisa de exemplo, leio-vos a descrição confiável deste romance que nos narra o martírio do pequeno Jaime a quando do naufrágio do galeão do Sepulta, onde embarcara na sua primeira tentativa de chegar ao reino. Foram meses sem fim de travessia pelos matos, e tudo isto depois de um traumático e lancinante naufrágio, centenas de quilómetros percorridos a pé na companhia de Pantaleão de Sá, partindo da enseada do Sepulcro do Natal, ganhando a pulso a permissão para atravessar matas não desbravadas, caminhando sem descanso até, quase mortos, alcançarem a ilha de Moçambique, quase 3.000 quilómetros. Mal nutrido como vinha e permanentemente alerta, esperando a chegada da morte, quer por zagaia atirada pela mão certeira de algum negro, quer por garras do leão ou por picada de serpente, sempre sem o mínimo sossego ou conforto. Fim de citação.
E para melhor se avaliar as penas e os perigos em que incorriam os passageiros e marinheiros destas viagens, cito-vos o trecho em que Cristina Malhão Pereira nos descreve as atribulações de um grupo que se vira meses encurralado numa ilha após o naufrágio da nau em que seguiam, acabando por se meter ao mar numa barcaça que eles próprios haviam construído com os depósitos da sua nau. Como não fazíamos a mínima ideia de quando chegaríamos a algum porto, íamos comendo o menos que podíamos, poupando ao máximo os mantimentos. O tempo manteve-se muito variável, com ventos de repiquetes, soprando, aprendi esta palavra, começou a muito bem, é muito musical, soprando de todos os quadrantes e mudando cada dia. Não bebíamos mais que um copinho de vidro muito pequeno de água e dos tubarões comíamos uma só talhada da grossura de 2 dedos e assim íamos tão fracos que mal conseguíamos conversar uns com os outros. Certo dia choveu e isso foi bom, pois pudemos saciar-nos e bebermos até querer. Já tínhamos andado pelo mar 33 dias quando se nos acabaram os mantimentos. Para o dia seguinte não tínhamos mais que as barbatanas dos tubarões. Contudo, dávamos-nos por muito felizes, pois até essa data não havia morrido ninguém, embora estivessem magros para dó e mais ressequidos que povos curados ao sol. Com a fraqueza que todos traziam, os nossos sentimentos estavam completamente embotados. E foi nessa altura que Dom Álvaro viu passar junto a si um caranguejo. Sacudindo a letargia, olhou melhor e, segundo o caranguejo, lhe passou mesmo ao alcance da mão. Aí teve um lampejo de energia, levantou a cabeça e foi a custo que focou os olhos para o horizonte e, ao fazê-lo, percebeu-se que estavam lenta, mas inexoravelmente a aproximar-se de terra. Melhor que tudo isso, uma zafra navegava em rota de colisão com eles. Fim de citação. De qualquer maneira, mesmo à frente da costa, eles, quando chegaram à terra, estavam num tal estado que não podiam andar, nem falar, é uma descrição também muito impressionante. Claro que a personagem central dessas narrativas é, como bem se pode imaginar, Fernão Mendes Pinto. Mas esse, na sua linguagem colorida, além de variados naufrágios, conta de tudo. Amores, aventuras tristes ou bem-sucedidas, glórias, episódios cómicos. Conta e conta mais, conta sempre, e sempre sem nunca cansar, mestre do suspense, trazendo a audiência dominada, presa de cada palavra, do princípio ao fim. Quando lerem esta obra, reconhecerão como ela está bem construída. Todas aquelas narrativas de naufrágios e aventuras que enchem muitas páginas do romance são habilmente tecidas pela Cristina Malhão Pereira, recorrendo a uma harmoniosa junção de prosa da sua lavra com a reprodução de trechos das fontes que consultou. Tal artifício confere ao enredo uma particular autenticidade e serve para nos pintar um vasto painel da epopeia portuguesa do século XVI. Uma outra vertente que merece ser assinalada a propósito deste livro será o de pôr em relevo o trabalho de cariz científico que o meu atrás refiro, que os portugueses de então levaram a cabo no que toca à arte marinhar e à cartografia. É repetidamente insinuado o laborioso e constante esforço para colher e registrar informação. Depois, esta viagem decorre, pelo menos para mim, na companhia do inigualável Fernão Mendes Pinto. Para mim, seu incondicional admirador. Foi ele que prazerosamente me levou pela mão ao longo do romance e que muito contribuiu para que eu o fosse lendo sem parar. E eu aqui vou abrir um parênteses e vou contar uma história de coincidência que vai agradar à Cristina, é um pequeno presente que eu lhe faço, porque ela contribui para aquilo que você escreve no texto que me mandou, sobre a necessidade de batalharmos que o Fernão passe de Minto a Pinto. Eu tinha no liceu lido como objeto de trabalho a peregrinação. Achei
como nós até os cozinhantes achávamos, uma grande maçadoria. No dia em que, já tendo entrado no Ministério, foi o meu primeiro posto, fui nomeado para Jacarta, a primeira coisa que lembrei-me que a Indonésia tem um lugar importante na peregrinação, então comprei uma edição da peregrinação que levei comigo para Jacarta e que andei a ler apaixonadamente. Agora, onde está a coincidência? A minha vida é feita destas coisas. Está em que, numa dada noite, estive a ler um episódio que vem no Fernão de Pintos, que conta a história de um príncipe muçulmano da costa norte de Java, faz aliança com outro príncipe parente dele e dão batalha a um príncipe que se queria fazer muçulmano. É no momento em que Java se converte. Bom, entretanto, resolvem queria estabelecer nova aliança e o príncipe mais velho manda um embaixador que leva inclusivamente na comitiva um filho menor dele, uma criança de 12 anos. E quando estão em reunião, o príncipe está a acolher aquela comitiva do primo mais velho, distraidamente toca na cabeça do garoto, coisa que é uma ofensa enorme nas classes altas, na nobreza javanesa, que é uma que cai na cabeça de alguém, e aquela família daquele rapaz estava acima da do outro príncipe, é uma forma de manifestar desprezo. Em suma, terrível mortandade, uma guerra que não acabava e o príncipe muçulmano a ter o seu caminho aberto. Bom, isto leio eu numa noite. No dia seguinte, eu gostava muito de ir a um teatro javanês, mas era muito javanês porque a Ásia tem uma grande cultura, pelo menos na Indonésia, vivia-se cultura, mas era na maneira deles, não eram coisas tiradas da Europa, da nossa maneira de viver. E no mercado onde se comiam as coisas mais extraordinárias, tartarugas, cobras, onde vendiam os pássaros caros, onde tinha uma animação, imensos carrinhos com fogareiros para cozinharem comida, e até um teatro javanês, com peças javanesas trazidas do Teatro Sombra, e eu, por acaso, no dia seguinte vou a teatro. Não é que representaram esta história tal e qual como eu a tinha lido na véspera. O que me fez pensar, e ser altamente atraente, que esta história vai ao longo dos séculos, pelo fenómeno de espírito, sem contacto nenhum com Java, e por outro, através dos javaneses, numa tradição oral, não resistiam a ter este presente para o Pinto. A concluir, uma palavra de sentido de louvor à Cristina Malhão Pereira, por nos presentear com este comovente hino à gesta portuguesa do século XVI. Se bem que consciente dos perigos que se escondem em excessos de nacionalismo, eu, neste caso, reconheço sem reservas o valor deste aspecto global da obra. Perguntar-se-á por onde andam esses portugueses na situação a que chegamos, no trânsito que atravessamos. Acompanhá-los nesta grande aventura pode, por certo, ajudar a recuperarmos a nossa autoestima e a despertar a energia e valentia essenciais na luta contra a dura adversidade. Muito obrigado. Muito bem. Eu julgo que o que havia a dizer sobre a escritora e a obra já foi dito, mas como pediram para dizer 2 palavras, eu vou dizer o máximo 3. No prefácio que tive a ocasião de escrever no primeiro volume desta obra, aproveitei a oportunidade que era dada para dizer o que penso da escritora e do seu trabalho. Lembro, por exemplo, em vulgar habilidade para fazer descrições, em especial de paisagens, a leveza que põe na conversa das personagens de ficção, a naturalidade com que usa o vocabulário náutico, e lembro também o trabalho de investigação histórica, literária e local a que procedeu, conseguindo conciliar com uma vida familiar e social tão preenchida. Ao longo dos tempos,
ensinaram-nos, e a autora confirma, que os portugueses foram até ao Oriente ganhar batalhas navais, lhes permitiram comerciar, enriquecer, cristianizar e fazer filhos, como mandava Afonso Albuquerque. Mas em todos teremos a verdadeira noção de quantos lá foram naufragar, morrer em combate ou de doença, de traições, de fome e de saudade. Não foram poucos. Resta-nos agora, que a obra está completa, exaltar o seu mérito didático. É um livro de viagens, de aventuras, mas é também de história marítima. A leitura dos 3 volumes ajudou-me a distrair, a relembrar e a aprender. E fez-me pensar seriamente naquele desabafo poético que nos diz onde caiu muito sal das lágrimas de Portugal. Parabéns ao autor. Para Letras e Editora, boa tarde a todos. Estamos hoje aqui, em boa hora, para a sessão da apresentação do último volume industrial das descobertas de Cristina Manuel Pereira, que contou com a enviada revisão do Sr. Coronel José Ferreira de Brão, que está aqui presente, a quem muito agradeço pelo trabalho que fez da obra que totalizou 868 páginas. Cumpre-me também agradecer aos Sr. Dr. Amatão Trani e ao ausente Dr. Jorge Rangel, que nos deu as melhores facilidades para que as 3 sessões que constam esta trilogia fossem aqui realizadas neste espaço pleno de significado em mais um período crítico da nossa história. E a trilogia de Cristina Malhão Pereira, apresentada em 2009, 2010 e 2011, não podia ter surgido de forma mais oportuna, porque foi fundeada nestes anos de incertezas e dificuldades, que, não sendo novos à luz da história, resta-nos simplesmente ultrapassá-los. Eu ouvi as preocupações no final do Sr. Embaixador, na questão dos portugueses, enfim, ouvi também com muita atenção do Sr. Comandante de Serra Brandão, e eu penso que, peço muita desculpa, mas eu acho que exemplos são vários em toda a obra da autora, e tem respostas para quem não sabe, para quem não se lembra, para quem anda distraído. Acho que há uma necessidade de lermos esta obra e a relermos em tempos de saber exatamente o que é o essencial e o que é o supérfluo. À Dona Maria Cristina Malhão Pereira, só nos resta agradecer em nome da editora a oportunidade que nos deu para contribuirmos para esta obra. Muito obrigado. Aos doutores Alarcão Toni, digníssimo Presidente da Sociedade Histórica da Independência de Portugal, portanto agradecer. Ao Sr. Comandante Serra Brandão, ao Sr. Embaixador António Pinto de França, ao Sr. Carlos Sierra, aos Srs. Embaixadores aqui presentes, muito obrigada. Aos meus queridos amigos, todos sabem como eu gosto de daqui olhar e ver as vossas caras e dar uma alegria extraordinária. Muito obrigada por terem vindo. Ao Sr. Dr. Alarcão Troni, quero agradecer muito a disponibilidade, permitindo que o meu livro fosse lançado neste espaço com tanta história e onde eu me orgulho imenso de poder estar. Muito obrigada. Ao Sr. Embaixador Pinto da França, apostei e ganhei. A pródiga apresentação que fez sobre o meu livro, claro que só é possível pela generosa amizade que me dedica. Eu sabia que, sendo o Sr. Embaixador um amante do Oriente, iria achar graça a este meu livro. Confesso também que, quando fiz este livro,
pensei imenso em si quando estava a construir, porque, como eu já disse várias vezes, eu adoro aquele seu livro sobre Angola. E a maneira de que o senhor, o embaixador, fez destacar aquelas personagens todas fantásticas foram, na verdade, para mim uma inspiração e tentei, enfim, copiar um bocadinho os seus passos. Ao meu querido estaciador, muito obrigada. Tenho não só de agradecer as palavras que são sempre tão amigas, como principalmente o incentivo que me deu desde a primeira vez que leu o meu primeiro livro, Aventuras e Aventuras da Família Vilarneiro. A partir dessa data, desenvolvemos assim uma espécie de camaradagem literária, salvaguardando, já se vê, as distâncias, o seu conhecimento de vida, a sua cultura, mas de qualquer maneira sentimos bastante próximos desde desse já longínquo ano 2000. Ao meu editor, que tantas tontices me tem aturado, muito obrigada. Ao Sr. Comandante Saturnino Monteiro, sempre a minha mais profunda admiração, o meu carinho e muito obrigada por me ter ensinado tanto sobre o que se passou nas inúmeras batalhas em que os portugueses se envolveram. A sua magnífica descrição da Batalha de Diu é, por mim, muito aproveitada para fazer este livro que agora estamos aqui a lançar. A maior informação que eu tive sobre Fernão Mendes Pinto foi toda dada pelo professor José Manuel Garcia. Nota-se que o professor adora o Fernão Mendes Pinto e eu segui as suas pegadas. Em contacto com aquelas fenomenais cartas dos jesuítas, que eu transcrevi em imensos bocados, e foi graças a si que eu descobri a Rebecca Katz, outra incondicional apaixonada de Fernão Mendes Pinto. Foi um prazer enorme vê-la. A maioria das pessoas sabe e comenta que escrever é um ato solitário e, como todos sabem, os meus amigos que estão aqui sabem, que eu sou muito pouco solitária, portanto não acho graça nenhuma a estar assim muito tempo isolada. Para escrever estes livros sobre a história de Portugal, resolvi fazer um certo subterfúgio, quer dizer, achei que tinha que juntar ao fazer destes livros muitas viagens, e foi o que eu fiz. Se não tivesse viajado, não conseguia de maneira nenhuma descrever os locais em que Fernão Mendes Pinto, por exemplo, viveu. Se eu não tivesse tido o privilégio de ser recebida pelos senhores embaixadores Faria e Meia aqui presentes, que me mostraram aquela fantástica feitoria e que me deixaram estar ali à beira a olhar para aquele rio que eu nunca sei como é que se chama, Tchaupiá, Tchaupiá, que nós agora vemos todos muito porque tem tido estas inundações horríveis, mas foi assim, visitando, estando nos locais, que depois eu consegui fazer este livro, porque de outra forma não consigo de maneira nenhuma escrever. Eu tinha aqui uma série de coisas que tinha pensado ler, mas acho que já estamos muito demorados e, portanto, vou só explicar o que é esta decoração. Fernão Mendes Pinto esteve na China e, claro, eu também fui à China, já se vê se o Fernão Mendes Pinto foi, eu também fui. E na China fomos extremamente bem recebidos. Não sei se lembram que há uns anos houve um senhor inglês que fez um livro muito polémico em que diz que os chineses dobraram o cabo, foram aos Açores, foram a todo lado, muito mais depressa que os portugueses e muito antes, e fizeram tudo e não sei o quê, não sei quantos mais. Entretanto, na China, comemorou-se o almirante que tinha sido o comandante dessa frota que o senhor fala. E, na verdade, essa frota existiu, esse almirante existiu, e, na verdade, os chineses foram a muitos locais, claro que não foram esses locais que o senhor inglês diz. Mas quando o governo chinês convidou o meu marido e a mim também para irmos participar num congresso, que é esta fotografia que está aqui, que mostra a quantidade de pessoas orientais e depois 4 ou 5 ocidentais, eu fiquei um bocadinho preocupada a pensar, meu Deus, passado agora vou me encontrar de caras do inglês que
público, aquelas coisas todas. Afinal, nós fomos convidados, o inglês não foi. Portanto, o povo chinês, o governo chinês, sabe perfeitamente que aquele livro era uma fraude. E eu fiquei mais descansada e fiquei muito, enfim, muito agradecida por lá ter ido e ter provado essas coisas, ter percebido que tinha sido assim. E lá ofereceram ao meu marido este junco, mas quiseram que eu também fosse receber o junco. Está ali a fotografia que prova que fomos os dois receber este junco, que eu acho muito extraordinário. E queria dizer-vos só aqui mais uma coisa, que é, acho que ultimamente em Portugal as pessoas estão quase a desistir. A maior parte das pessoas não sabe como os seus antepassados foram importantes. Nas coisas mais pequenas se nota isso. Portanto, agora acabaram por trocar o pão por Deus pelo Halloween. Desculpem-me, meus amigos, está aqui o chefe dos adidos da Embaixada Americana. E realmente o Halloween é uma tradição extremamente americana. Mas, claro, não é portuguesa e, portanto, faz muita confusão nós estarmos a comemorar, nesta altura em que devíamos estar a comemorar o pão por Deus, todos a comemorar o Halloween e outras coisas. E, portanto, quando eu fiz estes livros, foi mais ou menos um grito de alma, foi uma vontade grande de chamar a atenção dos portugueses e de levantar outra vez aquela coragem que nós tínhamos de antes e aquela vontade de ir para diante e de fazer o impossível, porque realmente o que eles fizeram foi o impossível. E agora, acho que vos queria convidar para passarmos para a outra sala, onde vamos comemorar várias coisas. Uma delas, claro, que é o lançamento deste livro. A outra é uma história que eu vou contar muito rápida, a minha comadre Teresa vai se pagar comigo, porque é o seguinte. Eu nasci no dia 31 de outubro, no dia 31 de agosto. Mas o meu pai e a minha mãe eram pessoas velhas, naquela altura eram considerados muito velhos, e também tinha 30 anos quando eu nasci. Então, o meu pai, quando me foi registar, já se tinha, passou muito tempo, esqueceu-se de registar e foi-me registar e só tinha que pagar uma multa, que não lhe apeteceu de todo, e perguntou como é que isto se pode resolver sem eu ter que pagar a multa. Isso é fácil, registrem a menina no dia 31 de outubro, que assim já dá para não pagar a multa. De maneira que, durante muitos anos, eu celebrei o meu dia de aniversário a 31 de agosto. Era amenaçada para toda a gente, porque antes celebrar as férias eram do dia 1 ao dia 31, ou seja, no dia 31 de agosto estava toda a gente em viagem e não era difícil ter uma festa de anos. Depois, enquanto os meus filhos estiveram em casa, enfim, foi fácil, estavam em casa, mas depois, quando eles casaram, começaram com os filhos, temos aqui hoje 4 netos, não estão todos, mas estão 4. As coisas complicaram-se e um dia eu, alertada por aquelas meninas que telefona e diz: eu sou a Carla, é do Homes Place para dar os parabéns. No dia 31 pensava, mas no dia 31 de outubro é que ela celebrou. Depois é que me lembrei, depois claro, da minha ficha diz 31 de outubro, portanto ao 31. Depois era o senhor do banco: minha senhora, para dar os parabéns, faz o gesto. Já sei o que é que eu vou fazer. Em vez de ser a 31 de agosto, passa a celebrar a 31 de outubro. Só que isto não pegou, está aqui a minha amiga, que todos os anos, no dia 31 de agosto, no telefone, esquece sempre que é 31 de outubro. Então hoje vamos celebrar o meu livro, vamos celebrar o 31 de outubro, que é o meu aniversário final, vamos passar sempre a 31 de outubro a partir de agora, e vamos celebrar uma outra data, essa sim me dá um gosto extraordinário, que são os 44 anos de casamento. E eu quero agradecer muito ao Zé, que foi um livro fantástico durante estes 44 anos, temos sido imensamente felizes, de maneira que vamos celebrar também os meus 44 anos de casamento.